seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à sua hora semanal de estudos de glaucoma. Eu sou Samantha Vasques, oftalmologista especialista em glaucoma do Rio de Janeiro, e eu vou te ajudar a cuidar melhor de seus pacientes com glaucoma. Nessa aula de hoje, eu vou focar um pouco nos pacientes que têm casos atípicos, o paciente que merece uma investigação neurológica. O glaucoma é a doença mais comum que afeta o nervo óptico, mas não é a única. Tem outras neuropatias ópticas que são importantes de a gente conhecer e principalmente de a gente saber quem é o paciente que a gente precisa investigar. A gente aprende na faculdade que quando a gente escuta um trote, quase sempre é um cavalo, mas às vezes é uma zebra. Então o glaucoma ele é disparada a neuropatia mais comum, mas tem alguns casos que vale a pena uma investigação mais a fundo, porque existem outras neuropatias ópticas importantes e que esse diagnóstico ele é muito importante porque são neuropatias que às vezes envolvem até mesmo o risco de vida para esse paciente. Então a gente não pode perder a oportunidade de fazer esse diagnóstico. Mas é claro que não é todo paciente com glaucoma que vai merecer uma investigação neurológica. Existem algumas características da doença que fazem a gente sair do modo automático e ligar um alerta assim, opa, esse daqui tá diferente, merece uma investigação melhor. Então esse é o objetivo dessa aula, a gente investigar quem são esses pacientes que merecem uma avaliação para investigar outras causas de neuropatia óptica. Então, nem toda alteração do nervo óptico é glaucoma. O glaucoma ele tem um aspecto de nervo característico, aquele nervo que tem uma escavação grande, muitas vezes assimétrica. Existem outras doenças que podem dar alterações semelhantes e existem outras doenças que afetam o nervo também, mas que deixam o nervo com um aspecto um pouquinho diferente. Toda alteração de nervo óptico precisa de uma investigação para descartar essas causas neurológicas? Não, é o que eu disse antes, o trote geralmente é o cavalo mesmo, então não é todo paciente que tem um aumento de escavação que você vai ter que fazer uma investigação neurológica para esse paciente. Então vamos esclarecer melhor quem são os casos que merecem investigação. Para isso, a gente vai ter que diferenciar o que é um caso típico de glaucoma do que é um caso atípico de glaucoma. O caso típico de glaucoma é aquele paciente de meia idade ou idoso, aquele paciente que geralmente tem mais de 40 ou 50 anos de idade. É uma doença que tem uma progressão muito lenta, então se você está acompanhando esse paciente, não vai ser de uma hora para outra que um caso típico de glaucoma vai apresentar uma piora de doença. É ao longo de anos de acompanhamento com um tratamento mal feito que esse paciente vai evoluir. Esse paciente ele tem pressões intraoculares ou alta ou ali limítrofes, então dificilmente você vê um paciente de glaucoma com uma pressão realmente baixa. Mesmo se for um caso de glaucoma de pressão normal, esse paciente costuma ter pressões ali limítrofes, 18. Dificilmente a gente vê um glaucoma de pressão normal com pressão de 12, é estranho isso. Além disso, o paciente com glaucoma, ele tem defeitos de campo visual muito típicos, que são defeitos predominantemente nasais. Os defeitos glaucomatosos no campo visual, eles começam pela parte nasal do campo visual. Já no OCT, a gente verifica no glaucoma um acometimento que é principalmente em setores superior e inferior da camada de fibras nervosas. Então, no campo visual, as alterações são nasais. No OCT, as alterações do glaucoma são superiores e inferiores. E o aspecto do nervo é de um nervo corado, aquele nervo vermelhinho, mas com uma escavação aumentada. Vamos ver com um pouquinho mais de detalhes disso. Esse nervo aqui da foto é um nervo que tem uma escavação bem grande, uma escavação aí de 1,08, mas você verifica que em volta dessa escavação nós temos uma rima corada. Isso é uma escavação típica de glaucoma.
Esse campo visual aqui, a gente vê que esse paciente, ele tem um pouco de perda difusa, ele tem também uma perda que quando a gente desconta a perda difusa e olha ali no gráfico do Corrected Probabilities, a gente vê que tem uma predominância de perda nasal e também uma perda macular. A macular nem sempre é muito típica de glaucoma, mas vocês percebem que chama mais atenção nesse campo visual a perda nasal desse paciente. Aqui um outro exemplo de um paciente que tem alguns escotomas ali, tanto em campo superior quanto em campo inferior, e novamente predominam bastante os escotomas nasais. Esse paciente tem bem mais perda na região nasal do que ele tem na região temporal. E no OCT, esse desenho é muito característico. Quando vocês olham um gráfico de pizza ali embaixo, o superior e o inferior vermelhinhos com perda e o nasal e o temporal verdinhos e bem preservados. Então, a perda do glaucoma no OCT, ela vai pegar nesse sentido ali da vertical no gráfico de pizza. E na análise de progressão desse OCT, a gente verifica um paciente que tem uma progressão lenta. Esse gráfico é um gráfico que os aparelhos de OCT fazem quando o paciente tem mais do que 3 ou 4 exames no mesmo aparelho. Ele faz para você esse gráfico de análise de progressão, em que ele te mostra a velocidade com que esse paciente está perdendo camada de fibras nervosas. Nesse gráfico, eu tenho um paciente que está progredindo a uma velocidade de 1,25 micrômetros por ano na camada de fibras nervosas. Então, um paciente que mostra sinal de progressão, porém uma progressão lenta de 1,25 micrômetros. Importante ressaltar o que a gente considera lento e o que a gente considera rápido. Em geral, a perda fisiológica com a idade é de 0,5 micrômetro na camada de fibras nervosas. Então, meio de perda a gente nem considera como progressão, isso é fisiológico. Uma progressão aí em torno de 1 a 2 a gente considera como progressão, mas uma progressão lenta e típica do glaucoma. Uma progressão acima de 2 micra por ano já é uma progressão mais acelerada, mas dentro ainda de um parâmetro de glaucoma. É diferente, por exemplo, de um paciente que chega para você e que há 6 meses atrás ele era 20/20 e hoje do nada ele apareceu 20/200. O glaucoma não piora tão rápido assim, a não ser que seja uma doença muito avançada com um controle muito ruim. Não é típico a gente ver piora de glaucoma em questão de meses. A piora do glaucoma, ela é mais quantificada em anos. A gente demora uma média de 2 a 3 anos para detectar a piora do glaucoma no OCT. Para a gente ter esses 4 exames que estão aí nesse gráfico de progressão, a gente fazendo exame de 6 em 6 meses, a gente tem aí 2 anos de acompanhamento desse doente. Então, são 2 anos para a gente quantificar uma progressão palpável no OCT. No campo visual, demora uma média de 4 a 5 anos para um defeito glaucomatoso mostrar sinais de evolução. Então, para vocês terem noção de como é lenta a piora do glaucoma, mesmo quando esse paciente não está com um controle adequado. E o que são então os casos atípicos? A gente viu o típico, vamos passar agora para o que é de diferente. Quando que o alerta vai acender na cabeça? Pacientes jovens, é claro que paciente jovem também tem glaucoma, mas se esse paciente está na faixa dos 20, dos 30 anos de idade, isso não é o perfil mais comum de paciente, isso é um caso atípico. Pacientes que pioram rapidamente, então aquele paciente que em questão de meses ele tá queixando de piora de visão é suspeito, tá? Geralmente o paciente com glaucoma ele chega a ficar com um campo tubular
e ele anda relativamente bem adaptado. Você não vê um paciente com glaucoma chegar tateando no consultório porque perdeu a visão periférica. O paciente que perde a visão periférica numa questão de meses é aquele paciente que, mesmo fazendo 20/20, ele chega tateando no consultório, porque como foi uma perda mais súbita, ele não teve tempo para desenvolver a adaptação. Então, essa é uma dica boa, faz muita diferença ver esse paciente andando. Aqueles pacientes que são 20/20, mas com campo visual horroroso de glaucoma, eles andam relativamente bem se você compara com esse paciente que tem uma perda aguda de visão periférica. Então, se esse paciente está progredindo rápido, se ele queixa para você que a visão está ruim há meses e não há anos, suspeita que isso pode não ser glaucoma, isso está atípico. Suspeita também dos pacientes que têm baixa de acuidade visual central, mesmo sem ter tanta perda assim de visão periférica. Eu tenho uma paciente que ela veio para mim com um diagnóstico de glaucoma de ângulo fechado. Ela tinha realmente um ângulo fechado e ela chegou para mim com uma acuidade visual que já era um pouco estranha. Ela chegou para mim fazendo uns 20/30. Quando eu revi essa paciente 6 meses depois, ela tinha piorado para 20/60. Então estava muito suspeito aquela piora de acuidade visual central numa paciente que não tinha um campo visual tão ruim e principalmente com diferença de meses entre uma consulta e outra. Eu pedi uma ressonância para essa paciente e era um meningioma. Então, cuidado, porque ainda por cima, glaucoma é muito comum. Então a gente às vezes encontra outras coisas que surgiram glaucoma, mas com um nervo e uma visão atípicas. Essa paciente, ela tinha realmente um fechamento angular, mas o dano no nervo não era pelo glaucoma, era pelo meningioma. Outro alerta, os pacientes com a pressão baixa, que eu até já falei antes. Glaucoma de pressão normal é um glaucoma com pressão de 17, 18, não é um glaucoma com pressão de 11, 12, não é comum isso. E glaucoma de pressão normal é uma doença de idoso. Eu vejo muito paciente jovem chegando em mim com um diagnóstico de glaucoma de pressão normal e que, na verdade, tem sinais de doença neurológica ou então é só um aumento fisiológico de escavação. Então, cuidado com esse diagnóstico de glaucoma de pressão normal em paciente de 30 anos de idade. Isso não é impossível, mas é extremamente atípico. Glaucoma de pressão normal é uma doença de idoso, cardiopata, dislipidêmico, com redução de fluxo sanguíneo para a cabeça do nervo óptico. Então, não é uma doença de um jovem saudável. Então, não sai ampliando esse diagnóstico de glaucoma de pressão normal para toda alteração de nervo que você não sabe o que é. Alguns vão ser glaucoma de pressão normal, alguns vão ter doenças neurológicas. Então, a pressão baixa é um ponto importante para acender esse alerta do paciente que merece uma investigação mais a fundo. Em termos de exames complementares, lembra que eu falei que no campo visual o paciente com glaucoma ele tipicamente tem alterações nasais. O paciente com doença neurológica, ele tipicamente tem alterações temporais. É claro que isso não é regra, porque depende do local desse acometimento neurológico, mas alteração temporal no campo visual, se foi confirmada, repetiu o exame, confirmou aquilo ali, precisa de uma neuroimagem, tá? Então, alteração temporal no campo visual não é uma alteração típica de glaucoma. Cuidado também com alterações que respeitam a linha média vertical. O glaucoma, ele respeita a linha média horizontal. Então, os defeitos do glaucoma são aqueles arqueados superiores, arqueados inferiores, são defeitos que respeitam a linha média horizontal. Se você tem um defeito que respeita a linha média vertical, isso sugere alteração neurológica. Então, se você tem um defeito que é todo nasal ou todo temporal, investigação neurológica. No OCT é o oposto. Lembra que eu falei que no OCT do glaucoma a alteração é superior e inferior? Nas doenças neurológicas, o que a gente vê é aquele padrão de gravata borboleta, de você ter a alteração nasal e temporal. Então, se aquele gráfico de pizza está
vermelhinho ali, nasal e temporal, alerta investigação neurológica. Isso não é uma perda característica de glaucoma. E no aspecto do nervo, o que chama muito a atenção nos quadros neurológicos é a palidez do nervo. A gente pode sim ter um aumento de escavação, mas quando você bate o olho, o que mais te chama a atenção não é a escavação, é a palidez. Vamos ver, por exemplo, esse campo visual aqui, que o paciente, se vocês olharem ali o gráfico corrigido, que é o gráfico da direita embaixo, o Corrected Probabilities, esse gráfico ele mostra claramente um defeito que está respeitando bastante a linha média, não respeita 100% não, ali no superior ele passa um pouquinho, mas lembra que o paciente não é o livro, então às vezes pode dar um pouquinho de diferença, mas no geral, o aspecto geral do defeito respeita bastante a linha média vertical. E o que mais chama atenção é que tem muito mais escotoma no lado temporal do que no lado nasal. Até tem uns escotomazinhos nasais, mas a perda temporal é muito mais significativa do que a nasal. Esse paciente precisa de uma investigação neurológica. E olha o aspecto desse nervo aqui. É até difícil delimitar a escavação desse nervo, porque esse em questão não é um quadro neurológico. Esse paciente que eu coloquei a foto aí é um paciente que tem drusas de papila. Mas eu coloquei para chamar a atenção de uma alteração que muitas vezes sugere outras neuropatias. Não deixa de ser uma outra neuropatia também, a drusa de papila, né? Mas repara como esse paciente tem uma palidez, principalmente setorial do nervo. Quando você olha a parte superior do nervo, ela é mais coradinha, e quando você olha a parte inferior do nervo, ela é bastante pálida. Então, esses achados de palidez de papila, eles indicam a necessidade de uma investigação neurológica. É claro que se você tem aquele paciente com glaucoma muito avançado, campo tubular e escavação subtotal, o nervo vai ser pálido porque a rima já foi toda embora. Mas é diferente, por exemplo, desse caso, que não é uma escavação total, mas o paciente tem uma palidez importante desse nervo. Então, esse é mais um caso que merece sim uma investigação neurológica. Então, beleza, definimos quem é o paciente que precisa e quem é o paciente que não precisa investigar. Uma vez que você decidiu investigar, como que você vai iniciar? O que eu sugiro é que logo de cara você já peça uma imagem para esse paciente já chegar no neuro tendo uma imagem. Eu sempre peço uma ressonância magnética de crânio e vias ópticas com contraste, que é a melhor maneira da gente evidenciar todo o trajeto do nervo óptico, desde a órbita até trato óptico. Nem sempre eu encaminho logo de cara para o neurologista. Muitas vezes eu espero essa ressonância para ver o que vai aparecer, até para eu ver se é um caso de eu encaminhar para uma neuroclínica ou para um neurocirurgião. Então, geralmente, eu só peço a ressonância e deixo o paciente voltar para mim mesmo, para eu poder dar uma orientação melhor para esse paciente, não deixar esse paciente totalmente perdido. Então, eu encaminho para o neuro no segundo momento, já com a imagem. Mas se você quiser logo de cara encaminhar para um neuroclínico e deixar ele conduzir toda essa investigação, deixar o neuro mesmo pedir a imagem, é possível também fazer isso, mas eu sinto que o paciente fica mais amarrado quando eu faço desse jeito, quando eu peço a imagem e peço para voltar para mim. Eu fico um pouco com medo de eu só falar, procura um neuro, e esse paciente deixar isso de lado, relaxar e não fazer uma investigação que é importante. Então eu prefiro eu iniciar, mas se você não se sente à vontade, não tem problema nenhum. Explica a importância da investigação e encaminha para um neuroclínico. Se for cirúrgico, o neuro vai encaminhar para o neurocirurgião. Mas o importante é que você faça o paciente entender a importância dessa investigação. Para a gente finalizar essa aula, eu quero deixar um alerta de que não usem esse conhecimento como um viés para sair pedindo ressonância para todos os seus pacientes, porque exagerar no caso típico também não é legal. Eu tenho uma paciente médica, inclusive, com um aumento fisiológico de escavação documentado há anos e que passou a vida inteira investigando esclerose múltipla porque alguém ficou com uma paranoia
paranoia de esclerose múltipla. Então, cuidado para não adquirir essas paranoias e acabar investigando casos que não têm necessidade, casos que são típicos, tá? Então, tenha muito na mente o desenho do paciente de glaucoma e o desenho do paciente que não é de glaucoma, que são esses estereótipos que eu passei para vocês aí baseados nos exames, porque aí sempre que aparecer alguma coisa de diferente, o alerta vai acender e aí você vai iniciar a sua investigação. Se você ficou com alguma dúvida dessa aula, me manda uma mensagem. Você pode falar comigo pelo e-mail que está na tela, aqui nos comentários do YouTube, ou então lá no Instagram do Glaucoma Academy. Tô deixando aqui também as minhas redes sociais do Papo Glaucoma, que são as minhas redes voltadas para paciente com conteúdo mais leigo. Nessa aula eu não especifiquei cada um dos diagnósticos diferenciais, não era o objetivo. Eu quero primeiro que vocês saibam quem investigar. Depois a gente pode em outras aulas aprofundar nesse tema e falar especificamente de cada um desses diagnósticos diferenciais. Se inscreve aqui no canal, então, para você continuar recebendo meus conteúdos. Toda semana tem aula nova, sempre com o objetivo de te ajudar a cuidar de seus pacientes com glaucoma. Até semana que vem.